Quando eu fiz esse vídeo aqui, expondo o verdadeiro escândalo sobre a história toda da Blaze, algumas coisas fugiram um pouco do meu controle. Uma das coisas foram os comentários. Esse comentário bonitinho do senhor Wagner Galdino. Ele diz: qual o problema? O governo faz a mesma coisa com as loterias e ninguém fala nada. O pobre sendo iludido pelas megas cenas da vida e ninguém fala nada. É hipocrisia que chama, né? Primeira coisa, Wagner, você tá bravo? Você tá brava? E segunda coisa, Wagner, você tem razão. Wagner tem razão. As loterias federais, sabe? Elas são a exata mesma fraude que a Blaze. Porém, elas são apoiadas pelo governo. Elas são apoiadas, mantidas e promovidas pelo governo. Eu devia pegar meu blazerzinho de volta, né? Mas a gente já sabe que não fica bom mesmo porque eu faço parte da seita. a seita da blusa preta. Inclusive, gente, esse vídeo aqui fugiu completamente fora do cronograma que a seita passou pra mim. Vocês sempre perguntam: ah, Carol, de onde vem as ideias? Gente, é um cronograma. A seita me passa. Eu aceito o que a seita fala e aí eu trago o vídeo pra vocês aqui. Só que devido aos últimos acontecimentos do Brasil, a seita vai ficar brava comigo, vai falar: por que você tá fugindo do cronograma? Seita, porque é necessário. Aceita que dói menos. Ai, eu sempre quis falar isso pra eles. Eles me controlam. Todos os anos, milhões de brasileiros gastam muito dinheiro em bilhetes de loteria. No Brasil, você joga na loteria na casa lotérica, certo? Só que fora do Brasil, como por exemplo nos Estados Unidos e até aqui na Polônia, você pode comprar tickets de loteria federal em vários lugares, tipo em posto de gasolina, em supermercado, enfim, dá pra comprar em qualquer lugar. Nos Estados Unidos nós temos, por exemplo, essas maquininhas que vendem raspadinha, que são super satisfatórias. Ai, que delícia! Ai, uma vez eu já fui bem enganada por essas maquininhas de raspadinha. Elas são super satisfatórias. E daí, quando muitas pessoas compram tickets de loteria, esse dinheiro fica acumulado, certo? De tempos em tempos, acontecem esses grandes sorteios de grandes valores acumulados. Um exemplo disso é a Mega Sena da Virada, que acontece lá na véspera do ano novo, certo? Gente, a Mega Sena da Virada do ano de 2022 tinha um prêmio acumulado de 541 milhões de reais. Então, peraí um minuto. Por que nós jogamos essas coisas e, principalmente, por que o governo está por trás de todas essas coisas? Seria uma conspiração? Para que eles usam esse dinheiro todo e, principalmente, isso é ético? Nós já discutimos naquele vídeo lá da Blaze que nós estávamos vivendo um dilema moral. Mas e esse dilema aqui? Esse aqui, da loteria do governo? É uma coisa permitida? Sim. É uma coisa legalizada? Sim. Mas só porque permitido e legalizado significa que isso é ético e moral? Não. Existem vários tipos de loteria. Tem aquelas de prognósticos numéricos, as de prognósticos esportivos, as especiais que são tipo a Time Mania, e tem também os bilhetes de loteria que são da Loteria Federal. Enfim, existem muitos tipos de loteria no Brasil. Alguém sabe me confirmar se ainda existem as raspadinhas no Brasil? Porque quando eu era criança tinha. Hoje em dia já não sei mais dizer. Ainda tem? E quais são as verdadeiras chances, as chances reais de uma pessoa ganhar na loteria? Se a pessoa jogar na Mega Sena, por exemplo, as chances são de 1 em 50 milhões. Você tem ideia do que é isso? A real ideia do que é isso? A real ideia de quão baixa é essa chance? Bom, eu não tenho ideia. E provavelmente vocês também não têm uma ideia real do que isso significa. Mas o que a gente sabe, e isso aqui é meio que um senso comum, é que é algo meio impossível de acontecer. Um youtuber americano bem famoso chamado MrBeast, que você já deve ter visto por aí, ele comprou $1 milhão em raspadinhas da Loteria Federal nos Estados Unidos. E, gente, sabe o que ele ganhou depois de raspar todas essas raspadinhas? Ele ganhou $700 mil. Ou seja, ele teve um prejuízo de $300 mil. E por que isso aconteceu? Bom, para explicar o porquê que isso aconteceu, eu preciso chamar a Carol do passado aqui, a Carol de 4 dias atrás,
que falou sobre a Blaze, sabe? Carol, por que isso aconteceu? Sempre quem vai ganhar é a casa. E no caso aqui, nós não estamos falando de nenhuma empresa fraudulenta localizada no Caribe que utiliza laranjas para processar as suas ações. Não, nós estamos falando de algo que é gerenciado e patrocinado e promovido pelo governo federal. Nesse caso aqui, nós estamos falando que o governo tem um monopólio de aposta, de gambling, né? Um monopólio de jogo. Ou seja, ninguém pode fazer isso além dele. Ninguém pode fazer esses jogos de azar além do governo. Alguns economistas dizem que apostar é algo natural do ser humano, que é um comportamento natural dos seres humanos. É claro, gente, que isso tem tudo a ver com o nosso sistema de recompensa que é viciado em dopamina. Sim, nós somos viciados em obtenção de recompensa porque existe um neurotransmissor, ou seja, uma coisa química dentro do teu cérebro que te pede mais. E para quem não sabe, chegou por aqui agora no canal, você precisa saber que eu acabo de concluir um mestrado em neurociência e comportamento humano. Então essas coisinhas são muito interessantes para nerd Carol Capel que estuda esses assuntos. E se tem uma coisa que eu realmente entendo, são de veias dopaminérgicas. Inclusive, estou trabalhando nas minhas, para que eu pare de procurar recompensas na comida, por exemplo. Sim, somos viciados em churrasquinho grego. Então, eu tô sabendo disso agora, né? Porque eu concluí o mestrado, e daí eu estudei bastante, e daí eu tô sabendo disso agora. Mas o governo sabe disso desde sempre. Aí, sabendo disso, o governo pensou, por que eu não uso essa necessidade humana para gerar ainda mais renda? Nossa, mas para que eles precisam desse dinheiro todo? Para onde vai esse dinheiro? Para que eles usam esse dinheiro? Bom, aí depende, né? Você quer a via oficial, que é aquela que é divulgada nos meios oficiais, ou você quer a via dos escândalos? Bom, a via oficial diz que todo o dinheiro arrecadado com a Mega Sena, por exemplo, 9,26% vai para o Fundo Nacional de Segurança, 43,35% é referente ao prêmio bruto, 17,32% vai para Seguro Social, 2,46% vai para a Secretaria Especial do Esporte, que é vinculada ao Ministério da Cidadania. E essas informações eu retirei de dentro do site da Caixa. Mas, e a informação não oficial? Bom, essa daí você pega por aí todos os dias nos jornais. É só você ficar ligado aí nos Paranauê que... Enfim, eu nunca nem falei isso, gente. Imagina, eu super confio na informação oficial. É isso. É isso, gente. Mas é aquela coisa, né? Se você é bicheiro, é crime, você é um criminoso. Por quê? Porque você tá fazendo um jogo que o governo pode fazer, mas você não pode. E tem até estereótipo, né, gente? Estereótipo do bicheiro. Tem isso, não tem? É aquela coisa, né? Isso tudo que eu tô contando pra vocês é só mais um dia nesse paraíso maravilhoso chamado Terra and Brasil. Sejam todos bem-vindos ao paraíso chamado Terra e Brasil. Eu acho que assim, nascer na Terra já é complicado. Nascer no Brasil... tem que se superar todo dia, é aquela coisa, né? Vocês sabem, não preciso falar. Nos Estados Unidos, o governo diz que todo esse dinheiro é utilizado para reinvestir em educação e também em conservação da vida selvagem. Desculpa, esse aí eu não aguentei. Mas é mesmo! Ih, caramba, que fica desacreditando das coisas. É isso mesmo, confia. Fonte. Lindóias Water, porque é nos Estados Unidos, né? Então a gente speak English. E pode até ser, vamos fingir aqui que a gente tá acreditando. Mas e no Brasil, hein? E no Brasil, hein? Vocês sabem, eu não preciso falar. Todo mundo vive essa realidade aqui, tá todo mundo entendendo. Ao mesmo tempo, o governo pega esse dinheiro e ele sabe que dinheiro parado é dinheiro perdido. Ele reinveste esse dinheiro em ações e títulos, ganhando ainda mais dinheiro. O ponto aqui é que o governo ganha muito, mas muito dinheiro com loteria federal. Mas espera um minuto, a gente já não paga impostos? E os impostos não são a remuneração do governo? Então, para que precisa de mais?
Olha, deu tela azul aqui em mim agora. Deu. Mas a realidade, ela é um pouco mais complicada do que um simples vídeo de um canal do YouTube. A primeira loteria que foi realizada no território brasileiro aconteceu em 1784, lá em Vila Rica, que hoje em dia é conhecida como Ouro Preto. Naquela ocasião, lá no passado, todo o dinheiro arrecadado foi utilizado para a construção da Câmara dos Vereadores e da cadeia pública da região. E aos poucos, a prática de apostas foi sendo adotada no país inteiro. Por quê? Porque o governo ele dava concessões para que elas fossem realizadas, preferencialmente pela Santa Casa e também pelos orfanatos e hospitais, obviamente, para tentar evitar qualquer tipo de abuso. Então, no passado, o negócio até que funcionava para levantar fundos para determinadas causas. É igual as rifas que a gente faz, sabe? Tipo, estou doente, preciso de uma cirurgia, vou fazer uma rifa doando uma cesta de café da manhã. Era mais ou menos isso no passado. A primeira regulamentação das loterias foi feita pelo Dom Pedro II, que implementou as primeiras normas para os jogos de azar por meio do Decreto 358 em 27 de abril de 1844. Só que desde aquela época até hoje, as coisas mudaram muito. Por quê? Porque essas loterias ganharam muita notoriedade, alcançaram o Brasil inteiro e elas foram divididas em diferentes categorias e elas passaram a contar com regras mais rígidas. Elas foram regulamentadas e passaram a ser supervisionadas pelo governo federal e pelos governos estaduais desde 1961. E por que década de 60? Porque lá nos Estados Unidos, na década de 60, aconteceu uma crise no estado de New Hampshire. O estado de New Hampshire não estava conseguindo coletar impostos e o estado estava quebrando, falindo. E foi daí então que eles instituíram as loterias para tentar cobrir esse rombo no pagamento dos impostos. E, gente, deu super certo, tanto que os outros estados americanos acabaram adotando a mesmíssima prática. Então, como tudo que é tendência nos Estados Unidos automaticamente vira tendência no Brasil também, o governo federal do Brasil achou que seria legal fazer a mesma coisa que os americanos estavam fazendo. E daí, então, eles criaram joguinhos que mexem diretamente com o nosso sistema de recompensas, que nos fornecem muita dopamina e fazem com que a gente queira cada vez mais apostar. E hoje em dia é isso que vocês conhecem como casa lotérica e todas as loterias que existem no Brasil. E, gente, existe loteria quase que no mundo inteiro. Só em alguns países muçulmanos que as loterias são proibidas, tipo no Catar, no Irã, no Iraque e na Indonésia também. Aí tinha mais um que eu não me lembro. Eu acho que é os Emirados, não sei, não estou certa, mas enfim, países de origens muçulmanas acreditam que essa prática é errada. Então as loterias, mesmo as federais, são proibidas. Então, peraí, Carol, você tá me dizendo que loterias federais são só mais um jeito da gente pagar imposto? Sim. É exatamente isso que eu estou dizendo. E sabe o que é pior em tudo isso? O pior de tudo isso é que são as classes mais baixas da população, aquelas que deveriam pagar menos impostos, que financiam esses esqueminhas. Então, quanto mais pobre e menos escolarizada for a pessoa, maior a tendência da pessoa jogar sempre na loteria. Ai, que pesado! Nossa, isso aqui deu um tapão no meu coração. É pesado? É pesado, mas é a realidade. E isso não sou eu que tô falando assim não, tá? Não peguei da fonte Lindóias Water e tô jogando aqui pra vocês. Mas existem pesquisas seríssimas no mundo inteiro que comprovam essa realidade. Além disso, nos Estados Unidos foi comprovado que vizinhanças mais pobres possuem mais casas lotéricas, o que seria equivalente às nossas casas lotéricas aqui do Brasil. Por quê? Porque eles sabem que essas pessoas têm uma tendência maior de jogar na loteria. Eu, por exemplo, nunca vi um empresário rico, famoso, com PhD em Harvard, jogando na loteria. Talvez ele vá num cassino para encher a cara e pegar umas mulheres bonitas and gostosas. Mas você não vê o Roberto Justus. Vocês já imaginaram o Roberto Justus? Ele não tem PhD em Harvard, mas é um exemplo aqui. Imagina, Roberto Justus indo na lotérica fazer uma fezinha. Não existe isso, cara. Por quê? Porque a loteria, gente, ela é um imposto para pessoas que não entendem absolutamente nada de matemática. Ou seja,
as classes mais pobres e as classes menos escolarizadas da nossa sociedade. É um jeitinho de coletar impostos e ao mesmo tempo estimular a pessoa a sonhar. Esse sonho, obviamente, causado pelas vias dopaminérgicas. Afinal de contas, quantas vezes você, na sua vidinha, já não fez planos para um dinheiro que você poderia ganhar na loteria? Eu faço toda semana. E olha que eu nem jogo. Mas assim, continuo fazendo, né? Porque isso me mantém viva. Então, o business sujo dessa história toda aqui está justamente no governo utilizar o desespero das pessoas para coletar mais impostos. O que, na minha humilde opinião, é exatamente a mesma coisa que a Blaze faz, não é? Inclusive, Wagner, mais uma vez, você tem toda a razão, querido amigo. A ideia, gente, é exatamente a mesma, mas qual que é a questão aqui? A questão é que a Blaze é uma empresa privada, não está contribuindo com impostos no Brasil, certo? A Blaze, se estivesse no Brasil, talvez pudesse operar legalmente, porque o governo poderia cobrar impostos da Blaze. Entenderam como funciona essa maquininha? Muito da perversa? Mas se a gente sabe de tudo isso, por que a gente continua jogando? Bom, talvez pelos exatos motivos da Blaze. Porque nós vemos todos os dias os nossos atores favoritos de novelas famosas, de grandes emissoras, fazendo propaganda das loterias federais. Então, qual é a diferença? Realmente não tem nenhuma diferença. Agora me fala se tudo isso não é lindo, principalmente para uma pessoa que gosta muito de estudar o comportamento humano. Me fala se isso não é maravilhoso. Eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo para a gente terminar esse vídeo de uma vez por todas. Seres humanos são movidos pelo desejo. O desejo de ter aquilo que o outro tem. Mas de preguiça e às vezes falta de coragem de querer trilhar o mesmo caminho que o outro trilhou para conseguir o que tem, nós procuramos atalhos. E é justamente porque nós gostamos de atalhos que esquemas como esses, sejam esquemas legalizados pelo governo e esquemas não legalizados pelo governo, tendem a crescer cada vez mais, não só dentro do nosso país, porque isso é mundial, mas sim dentro da nossa sociedade. É justamente porque o governo sabe dessa nossa fraqueza e principalmente sabe manipular muito bem os nossos desejos e os nossos sentimentos que essas coisas existem. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Saiba que nós continuaremos com a programação normal deste canal. E fiquem tranquilos que nós vamos ter ETs, sim. Por quê? Porque a seita faz a minha agenda e pede que eu continue implementando esse tipo de pensamento na cabecinha de vocês. Mas tem muitos vídeos que já estão prontos e que estão sendo atropelados por esse caos aqui, por esse dilema moral. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!